Só para ficar gravado, então. Tá gravando agora. Hoje a nossa aula é sobre comércio multilateral. A gente vai falar sobre a divisão internacional do trabalho. Só para começar a nossa aula, o comércio multilateral ele é marcado por duas maneiras com que os negócios podem ocorrer. O modo regionalizado e o modo multilateral. O regionalizado é marcado pelas relações econômicas entre países de um mesmo bloco. Por exemplo, citando a União Europeia, que é um bloco econômico, entre os países da União Europeia, as relações econômicas que eles têm é considerado uma relação regionalizada, uma maneira regionalizada de atuar. Agora, por exemplo, as relações da União Europeia com o Brasil, que é um país que não participa da União Europeia, espero que todos saibam, é uma relação multilateral. O próprio nome dá uma dica. E essas relações elas acontecem no mundo globalizado, e o dilema que a gente tem no mundo globalizado atual é sobre qual delas vai permanecer para os próximos anos, qual delas vai trazer mais benefícios, se uma delas vai deixar de existir ou não. Tem umas tendências aí. Só vou deixar porque agora começou a gravação. Continuando, nas últimas décadas, observa-se um aumento acelerado nas transações comerciais mundiais, ou seja, da corrente de comércio, que é a soma das exportações e importações, entre todos os países que compõem o sistema financeiro e comercial do planeta. Tal fato é causado principalmente pela atuação e pela expansão das multinacionais, responsáveis por cerca de 35% do valor de tudo que é comercializado entre os países. Vocês sabem o que são multinacionais? Me fala aí nos comentários e me cita um exemplo aí de uma multinacional que vocês conhecem. Tem apreço ou odeiam? Fala aí nos comentários, estou esperando. A gente tem 7 pessoas que querem a participação de vocês. Gabi, Júlia, Natália, Tamara, Caio, Eduardo Neres. Fala aí. McDonald's. É uma multinacional. O Caio já foi no fast food. Vamos lá, os outros. Não tem só o Caio nessa aula, né? O McDonald's é uma ele colocou uma interrogação. Sim, é uma multinacional. É uma empresa, né, norte-americana, estadunidense, e que a sede, né, de operações fica nos Estados Unidos da América, e eles têm atividades no mundo todo. Eles têm filiais, né, franquias no mundo todo. A Apple, a Natália falou aí, a Apple também, Apple, tanto faz aí nas pronúncias, é uma multinacional também. A Coca-Cola, a Júlia falou, Coca-Cola. A Volkswagen também uma multinacional. Isso mesmo, vocês estão ligados, né? Então, vamos continuar. Um dos grandes responsáveis por esse crescimento foi a redução de barreiras protecionistas. Essa questão a gente também vai falar mais para frente, mas já adiantando aqui, eu vou falar, não vai dar tempo de eu falar nessa aula, mas faz parte desse mesmo assunto. As barreiras protecionistas elas podem ocorrer de vários métodos. Para que serve vários modos essas barreiras podem ocorrer? Para que os países têm barreiras protecionistas? Os países têm barreiras protecionistas para se protegerem a sua economia ou para proteger o seu bloco. Por exemplo, um tipo de barreira protecionista que o Brasil tem. O Brasil tem barreiras protecionistas relacionado a eletrônicos. Por que o Brasil tem? O que significa isso? Ele, por exemplo, tem impostos que incidem sobre produtos eletrônicos que vêm de fora, que não são fabricados aqui na nossa América Latina, nos países próximos ao Brasil, principalmente os países que fazem parte do Mercosul. Então, a gente tem essa barreira protecionista como um método de proteger nossa própria indústria de eletrônicos. Como a gente não tem uma indústria forte de eletrônicos e não conseguiríamos, talvez, concorrer com empresas de outros países, aí vocês já indicaram aí nos comentários, né? Uma Apple da vida, uma Microsoft, entre outras empresas de tecnologia, nós temos esse tipo de barreira, de modo que a gente aumente um pouco o preço desses produtos eletrônicos que vêm de fora, para incentivar que as pessoas daqui comprem das próprias empresas daqui. Muitas vezes é isso que acontece? Não, porque talvez a gente tenha como concorrer em qualidade, ou até mesmo em o que esses equipamentos oferecem, muitas vezes não. Mas esse é um exemplo.
com a diminuição de alguns impostos, né, que incidem sobre as mercadorias comercializadas, foi facilitado o trânsito de peças e equipamentos entre as filiais das grandes corporações, instalado em diversos locais, consequentemente aumentando o comércio e acesso aos mais diversos mercados consumidores, né. Aqui está falando como que mais acima aqui, né, tem esse dado de 35% do valor de tudo que é comercializado entre os países. Aí, nesse parágrafo de baixo, a gente fala como que isso aconteceu, né? Essas relações, elas começaram a se dar justamente com essas intenções, né? De facilitar o trânsito, facilitar o acesso e tudo mais. Só para lembrar, porque faz parte do assunto que a gente está comentando, e faz parte da minha frente, são palavras do momento, e são palavras que, se vocês tivessem um dicionário de termos importantes que vocês têm que dominar, um deles, um dos primeiros relacionados à geografia, seria de globalização. E dois outros termos, o que é globalização, né? Defina a globalização em duas palavras, vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá no chat aí. Definam globalização em duas únicas palavras. É a mensagem que vocês têm que saber sobre globalização. Caio disse mundo interligado. Vamos lá, cadê? Tamara, Júlia, Natália, Gabriela, Eduarda Neres. Globalização. Duas palavras. Estou no aguardo. Não, sem medo de errar. Pode falar. Sem medo de errar. O que vem na sua cabeça? Sobre o conhecimento de mundo que você já tem, sobre o conhecimento de escola que você já tem, com certeza vocês já estudaram um pouco sobre globalização na escola. Se eu te falar globalização, se aparecer um texto numa prova qualquer que seja, que você perceba que o assunto dela é globalização, o que você tem que ter na sua cabeça? O que você acha que globalização tem a ver? Pode falar aí. O Caio falou mundo interligado. E vocês? O que vocês acham? Tô esperando, galera. Morreu. Não é possível. Alô, testando. Quer tá aí ainda também? Ah, comunicação, boa. Mais alguém? Mais ninguém? Estão meio introspectivos hoje, né? É uma terça, início da noite. Aí, Tamara disse processo de integração. Eu gosto que vocês participem, gente. Vamos participar, isso aí. O processo de integração. A Eduarda Neres falou comunicação. O Caio falou mundo interligado. Não vou enrolar, né? Quem não quer responder, não precisa responder. Minha obrigada a nada. Mas ok. Duas palavras que definem globalização. Não coloquei no slide aqui, porque a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas podem anotar. Dois termos, dois aspectos que globalização pode ser traduzido para isso, eu falei em outras áreas. Comunicação, Bordanelis aí, ó, foi incisiva numa delas, e a outra é transporte. E nisso, e analisando essas duas, comunicação e transporte, você chega em resultados, né, elaborando o seu pensamento, você chega em resultados, que é o que o Caio falou, mundo interligado, e você chega em resultados, que é o que a Tamara falou, processo de integração. Mas o que faz esse mundo, a interligação no mundo? O que faz o processo de integração? É o transporte e a comunicação. A globalização, ela parte do princípio em que os países, para melhorar suas relações e tornar o mundo um espaço globalizado, nós precisamos ter transportes. Afinal, se eu produzo uma mercadoria que seja uma mercadoria muito brasileira, soja, se eu produzo soja e eu desejo vender essa soja para alguém que não seja daqui do Brasil, se eu quero vender essa soja para os Estados Unidos da América, se eu quero vender essa soja para a China, eu preciso de um modo com que essa soja chegue lá. Então, isso é transporte. São navios, são aviões, são trens. Qual é o tipo de transporte que consegue levar isso para lá? Saindo do local de produção até um porto brasileiro, por meio de trens, por meio de modais rodoviários, caminhões. Quando chega no porto, ali você tem navios que escoam essa produção para outros países. Isso é transporte. E outro aspecto muito importante, comunicação. Como é que você controla todo esse processo? Como é que você controla a hora que a mercadoria vai chegar no porto? Para quem que você mesmo vai ter que ir lá até no porto, você é dono você é grande investidor, dono de uma extensa plantação de soja. Você que vai ter que ir lá a pé
né, usando o método mais arcaico de comunicação, que é o boca a boca, vai ter que ir lá no porto, conversar com o cara no navio, depois você vai ter que encontrar de alguma maneira com o seu receptáculo da sua mercadoria lá na China. Não. Hoje, graças ao desenvolvimento de comunicações, a gente tem telefone, a gente tem internet já até superou os outros, né? E-mails. Então, comunicações é essencial num processo global. A gente está falando de grandes distâncias. E para vencer a limitante de grandes distâncias, a gente precisa de comunicação e transporte. Esses são os dois pilares da globalização. Se qualquer questão que seja, que cair sobre globalização, vocês têm que ter isso em mente. Então, continuando, com a globalização, que é a etapa atual do capitalismo, e pode-se dizer que é uma etapa do capitalismo, o volume total de bens comercializados, incluindo matérias-primas e produtos industrializados, aumentou cerca de 170 bilhões de dólares em meados da década de 1950. Isso é o quê? Há 71 anos atrás. Para cerca de 15 trilhões de dólares em 2008. Ou seja, 90 vezes mais, segundo a própria Organização Mundial do Comércio, a qual a gente vai definir ela daqui, quem é ela na fila do pão, daqui a pouco. Podemos comprovar o crescimento do comércio mundial ao se comparar a participação nessa atividade de países como a Coreia do Sul, que adota um sistema de comércio livre e quase sem protecionismos, e a Índia, que adota um sistema mais protecionista. Aí vocês viram para mim, mas Gui, qual que é melhor? É melhor eu ter um país como a Coreia do Sul, que tem um comércio livre e quase sem protecionismo, ou é melhor ter melhor ou pior ter um país que tem um sistema de comércio como o da Índia, que adota um sistema mais protecionista? Há pontos altos e baixos. Depende muito. Eu falei a exemplo que talvez vocês nunca tinham pensado por esse aspecto, ou sim, se vocês já estudaram essa matéria, sobre a questão dos eletrônicos. Para nós, eu, enquanto consumidor, eu, enquanto pessoa que vai no site da Americanas, e tudo, comprar as coisas, um celular, um iPhone, um Samsung, estou citando essa porque são as maiores, aquele outro lá, aquela chinesa, esqueci o nome. Um celular desse, que um preço de 3, 4 mil reais, é desinteressante para mim, em comparação com o poder de compra do americano, que consegue comprar um iPhone com o salário mínimo deles. Então, para eu comprar um iPhone aqui no Brasil, eu preciso de 5 salários mínimos, 7, 10, 15 salários mínimos para comprar um iPhone, dependendo de qual iPhone eu quero comprar. Então, para mim, enquanto consumidor, o fato, além, né, da inflação, né, porque se você for converter friamente um valor, eu estou usando esse exemplo, de um iPhone em dólares para reais, dá um preço. Mas quando você vai olhar quanto esse celular é vendido aqui no Brasil mesmo, de fato, é um preço bem além desse preço de conversão. O que incide ali? Impostos, incide essas questões protecionistas e tudo mais. Então, para mim, enquanto consumidor, essas barreiras protecionistas estão uma merda, atrapalham a minha vida. Impedem que eu tenha o meu sonho de consumo, meu iPad. Mas, enquanto empresário, enquanto dono, por exemplo, da Multilaser, que é uma empresa brasileira, esse protecionismo é bem-vindo, porque ajuda com que a minha empresa possa concorrer no mercado nacional sem ser empalada pelas empresas multinacionais. Então, desse ponto de vista, é bacana. Mais um ponto de vista, por exemplo, de receber investimentos estrangeiros, talvez não seja tão interessante. Então, é isso que a gente tem que ver. Então, não é tão fácil falar que um é melhor que o outro. Em qualquer análise comercial, a Coreia do Sul apresenta um resultado melhor do que a Índia ao longo dos últimos 50 anos. Só para constar, né, essa questão de benefícios. Geralmente, a participação dos países na corrente de negócio mundial está diretamente relacionada ao tamanho de sua economia. Embora possuam menos de 16% da população mundial, quem são esses? Estados Unidos da América, Japão e os países da Europa Ocidental. São os principais países que compõem a União Europeia. Lideram o comércio mundial, chegando a atingir cerca de 65% desse comércio. Então, a gente está falando que países que compõem menos de 16% da população mundial, eles abocanham 65% do comércio do planeta. E eu vou apresentar gráficos agora que vão comparar a participação dos principais atores do comércio mundial. Pode perceber que apenas 9 países controlam mais da metade do comércio mundial, deixando a outra metade para os mais de 190 restantes. Existem mais países, né? Mas aqui, por efeito de participação na ONU e na Organização Mundial do Comércio, foram citados esses menos de 200.
Então vamos lá. Eu tô dando aula. Não, não vou conversar com você agora, eu tô dando aula. Por favor, fecha a porta, Arthur. Só um minuto, gente. Desculpa a interrupção, gente. Voltando. O gráfico que eu tenho a apresentar é esse daqui, que é o fluxo de comércio no mundo. Vocês podem ver, né? Se vocês derem uma olhada rápida na legenda, é um gráfico que super pode cair no Enem. Ele mostra basicamente como os principais. É um mapa, é um tipo de gráfico que mostra mais uma questão continental. Aí vocês têm ali América do Sul, Caribe, América do Norte, Europa Ocidental. Vocês estão me escutando? Espero que sim. Europa Ocidental, África, Oriente Médio, mostra as principais regiões e mostra como elas se interagem entre elas. Aí vocês percebem, né, em vermelho, eles destinaram para o comércio entre países da região, e em amarelo para o comércio entre países fora da região. Olha para você ver, quem é o país que faz a Ásia e a Oceania ser tão poderosos assim? Ó? Olha os fluxos que tem dele. Respondem aí no chat, né? De cara vocês já sabem, né? A resposta. Quem é o país que faz a Ásia ser tão forte assim? Quem é o país? Na Ásia. Quem é o país na Ásia que faz ela ser tão forte assim? Isso, Eduardo Neres. Os Estados Unidos é responsável pela atuação na América do Norte. Mas na Ásia, o país que emplaca ali todos os outros e que faz esse exorbitante, olha a seta que sai da região da Ásia e vai para a América do Norte. O quão expressiva ela é. O país que está lá, e vocês olhando na legenda, vocês percebem aí, são negócios na faixa ali dos 500 bilhões. É a China, justamente, galera, é a China. Aí vocês percebem, né, que a China, em comparação com os outros, né, só os Estados Unidos ali, eles estão em pé a pé, em pau a pau, né, em relação de comércios regionais e comércios fora das regiões. E chamando a atenção, né, já que no texto eu chamei a atenção a isso, aos 9 países que mais se destacam. Os Estados Unidos aí, hegemonicamente, né, com 11,3% nessa participação no comércio global, seguido da Alemanha, um país da Europa, seguido da China, Japão, França, Reino Unido, né? Para quem não sabe, Reino Unido, né, compõe ali a Inglaterra, os Países Baixos ali, né, a Irlanda do Norte, mais quem? Escócia, se eu não me engano, tem mais um, estou lembrando agora. Mas temos também a Itália, a Bélgica, a Holanda. Aqui, como é um gráfico brasileiro, né, está escrito Holanda, mas se fosse um gráfico internacional, provavelmente não estaria escrito Holanda. O Brasil é o único país que chama esse território de Holanda. Lá fora é outro nome que eles utilizam, longe de Holanda, mas ok. O gráfico 2 é participação dos países emergentes no comércio mundial. Aí você vê aí, né? De cara, a gente já lembra do BRICS, né? Não é uma. O BRICS não é uma. Nossa, me fugiu a mente agora. O BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é só uma reunião ali de países que tem condições afins, né? À época, hoje não mais, porque quando surgiu o BRICS, Índia, Rússia, Brasil, China estavam ali pau a pau, eram emergentes, são emergentes ainda, né? Mas com grande potencial, estavam em crescimento. Hoje em dia, a China já ultrapassou todos os outros do BRICS, né? E tá aí. Aí vocês veem, né? As taxas de importação e exportação da China
como são grandes e humilham os outros países do BRICS. Aí tem até uma legenda aqui, né? Com exceção da China, os países em desenvolvimento têm participação relativamente pequena no comércio mundial. A participação do Brasil está entre as menores em comparação com outros países emergentes. A gente já falou muito sobre essas duas palavras aqui em cima. Eu gostaria que vocês falassem, né? Vocês sabem a diferença entre exportar e importar? Sabe? Quem sabe fala sim, quem não sabe fala não, que é o detalhe. O que é exportar, o que é importar? São palavras que estão aí, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essas duas palavras. Aí, vocês sabem, dominam, né? São palavras, assim, é, de fácil domínio. Importar, como vocês sabem, é você trazer algum produto, algum bem de fora da nossa nação, de fora do país, para dentro. Exportar é vender, transitar um produto que seja também para fora. O Brasil exporta soja, o Brasil importa bens eletrônicos. Junto com isso, eu trouxe essa dúvida porque esses mesmos radicais aí no início dessas palavras, eles encabeçam outras palavras importantes na geografia e que muitas vezes causam confusão. Um exemplo é esse que eu vou dar aqui agora, que é imigrante e emigrante. Vocês sabem a diferença? Eu vou voltar, vocês vão ver. Vocês sabem a diferença de imigrante e emigrante? Muita gente confunde, sim. Segue um pouco da mesma lógica, né, do exportar e do importar. A Júlia domina esse assunto. Ela sabe essas diferenças. Depois que aprende, fica fácil. Esse aqui está bem intuitivo, né? Sobre a diferença do imigrante, a gente mais para frente a gente vai falar sobre isso, possivelmente no aulão ou que eu venha a dar com a ajuda do Gui Henrique ou da Cacau, que seja, ou mesmo da Mona, porque é um assunto que pode cair em redação, que é um assunto abrangente sobre migrações, né? Imigrante, como importar, é uma pessoa que entra no país. E emigrante é uma pessoa que sai do país. Quando você sai de um país, você emigra qualquer pessoa que seja, qualquer migrante que seja, qualquer pessoa em transição, ele é os dois. Ele é imigrante, ele é emigrante. Em relação ao país que ele está saindo, ele é um emigrante. Em relação ao país que ele está adentrando, ele é um imigrante. Então, mas de todo modo, ele é um migrante. Ano passado eu dei uma aula com a Mona sobre trabalhando em intuito de redação. Isso pode ser cobrado tanto na redação como questões multidisciplinares que vêm aparecer aí na sua prova, em relação a, por exemplo, êxodos, em relação a refugiados, em relação a conflitos que fazem as pessoas migrarem, até mesmo situações econômicas. Por exemplo, o Brasil está entrando numa crise devido aí aos problemas que a gente teve durante a pandemia, e a gente está tendo uma fuga de cérebros, que é um tipo de migração, é um tipo de refúgio meio que acadêmico e legalizado, mas é um tipo de refúgio, que pessoas saem do Brasil para melhores condições, até mesmo saindo do Brasil para países que estão vacinados já, grande parte da população, os Estados Unidos, por exemplo, né, em que as pessoas já estão voltando com seus ritmos de vidas pré-pandêmicos. Então é importante vocês se ligarem nesse termo, a gente vai falar um pouco mais para frente. Voltando aos nossos gráficos, e já que vocês têm o domínio sobre exportações e importação, aqui a gente tem a participação dos países nas exportações totais do mundo. Esse gráfico é de 2005, né? Referente a 2005, publicado em 2006. Então a gente tem aí, né, que aqueles países lá, que eu mostrei no primeiro gráfico, eles estão presentes aqui, ó, nenhuma diferença. China, Estados Unidos, Alemanha, França, aí uma novidade talvez, a Holanda, o Reino Unido, a Itália e os outros países compreendendo o restante. E as participações nas importações, né? Aí você vê aí, ó, os Estados Unidos, ele importa bem mais do que exporta, é claro. E você vê também a participação dos outros. Olha a China, o tanto que ela exporta para o mundo e o tanto que ela importa para si, né? Fica um pouco aí pau a pau.
e os outros países aí também. Eu vou deixar esse slide lá, é claro, né, no Class 1, para vocês analisarem friamente na hora de responderem as questões. Agora eu vou fazer a introdução disso aqui, porque é um conceito que a gente tem que ter forte na cabeça para as próximas etapas que eu darei. Sobre o capitalismo. O capitalismo, a gente falou um pouco na última aula, um pouco sobre a teoria marxista, que vocês já viram com a Cacau, eu só dei uma pincelada por cima, porque é uma matéria que a Cacau, acredito que tenha dado bem para vocês, né? Então, vou deixar isso também no Class 1, é óbvio, para vocês terem acesso, mas vamos ao conceito do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico onde os meios de produção, distribuição, decisões sobre oferta, demanda, preço e investimento são propriedade privada, com fins lucrativos. Os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas e etc. Predomina o trabalho assalariado. Isso é paga pelo tempo e pela qualificação dela. Aqui a gente tem as origens, né? O capitalismo, obviamente, como vocês sabem, surge na Europa. A gente tem influência aí das grandes navegações, que muitos acreditam, muitos historiadores e geógrafos acreditam que o início da globalização foi justamente nas grandes navegações, que vocês estudam na história, foi nas grandes navegações que o Brasil foi descoberto, né? Descoberto, salta aí as aspas, pelo fato das grandes navegações compreenderem um dos pilares da globalização, que é transporte. Sem sombra de dúvidas, as grandes navegações foram, ao olhar desse aspecto, transporte, o início da globalização no mundo. Então, a gente tem aí, como precursores, né, expansão do domínio de países sobre outros, o acesso a regiões da África, a regiões da Ásia, a regiões da América, até então desconhecida, né, as regiões da Oceania. A gente tem também uma questão ali, que a Cacau também trabalhou com vocês, né, da mentalidade, questões ali que você vê de ascensões, né? O renascimento cultural, o renascimento científico, ele trouxe uma nova visão que influenciou isso, né? Que até então, vocês viram isso em história, em sociologia e filosofia, que a mentalidade medieval, muito embasada nos conceitos da Igreja Católica, que a própria Igreja falava que é errado a tal da usura, né? Ganhar em cima de juros e tal, tudo. Então as pessoas não tinham essa visão de... Porque, tecnicamente, o grande boom do lucro é você lucrar em cima de outra pessoa. É você fazer empréstimos e cobrar pelo tempo do empréstimo. É você vender algo bem além do preço de custo realmente desse algo para que você tenha uma margem de lucro. E a igreja, de certo modo, era contra isso, né? Ia contra os preceitos da igreja. Então você tem ali um renascimento do pensamento, novas pessoas falam, não tem problema nisso não. Então você tem um alicerce dentro da religião, que aí vem o protestantismo para falar, não é bem assim. Jesus também gosta, Deus também gosta de um dinheirinho, né? Afinal, isso quer dizer que Deus está te abençoando. Então você tem a ascensão da burguesia ali, surgimento de banqueiros, surgimento de comerciantes. Para quem não sabe, né? Vocês vão estudar isso mais pra frente, eu vou dar uma pincelada nisso, mas vocês vão estudar isso principalmente história, sobre as grandes guerras mundiais, sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas têm a dúvida, né? Um dos povos, uma das etnias protagonistas, né, mesmo que vitimadas, no período da Segunda Guerra Mundial, foram os judeus. Houve o Holocausto, né, o fatídico esse período do nazismo, né, houve o nazismo, o Holocausto e uma perseguição ao povo judeu. Muito por uma questão religiosa também, que não vem ao caso agora, mas por questão... Aliás, vem ao caso. Não, essa que eu vou falar é uma questão religiosa também. A questão religiosa que não vem ao caso é algumas prerrogativas que culparam os judeus da morte de Cristo. Essas não vêm ao caso. Muito religiosas para a nossa discussão. As que vêm ao caso, que enriquece o nosso diálogo aqui, é a questão justamente ligada à usura. Como o pensamento da igreja durante o período medieval demonizava o lucro, ganhar dinheiro em cima de outras pessoas, essa questão que o capitalismo gosta, que é um marco do capitalismo,
Isso deu muita abertura para pessoas que não pertenciam à religião predominante, a cristã, ao catolicismo. Entre elas, judeus. Judeus foram os primeiros banqueiros, que eles não tinham essa visão de que juntar ou ganhar dinheiro era algo ruim. Então, eles saíram na frente. Isso impactou muito para que, nas épocas que antecederam ali o período do nazismo, os judeus ganhassem muito dinheiro, se tornassem pessoas de destaque e pessoas afortunadas na sociedade, o que inspirou o repúdio de muitas pessoas ao povo judeu, né? Então, Hitler, por exemplo, né? Que Deus não tenha, Hitler, ele vivia falando, era parte do discurso dele, falar que os judeus tiravam oportunidades e tiravam dinheiro do povo alemão. Então, tem essa justificativa religiosa, né? Tem essas questões. Então, sobre capitalismo, falei o conceito, e é importante vocês saberem que o capitalismo ele tem fases. Ele não foi o mesmo desde o início. Só ver quem está querendo entrar aqui. Ninguém, pelo visto. Temos 10 pessoas. Talvez fantasmas? É a Lorena que já está aqui. Oi, Lorena, vou entregar sua aula agora. Prometo não atrasar mais. Sobre o capitalismo, o capitalismo basicamente ele tem 4 fases. Não vou falar nessa aula que não vai dar, mas eu vou deixar esse slide lá no Class, e então vocês vão dar uma pré-olhada sobre isso, né? E na próxima aula eu venho para falar sobre a fase comercial, a fase industrial, o capitalismo financeiro, o capitalismo informacional. É de extrema importância que vocês tenham domínio sobre essas 4 fases do capitalismo, para vocês também entenderem as fases que compreendem a divisão internacional do trabalho. A divisão do trabalho no mundo é muito relacionado com as fases do capitalismo e com as fases das nossas, até então, 4 revoluções industriais que tivemos. Então, são conceitos importantes que a gente vai trabalhar na próxima aula, que vocês dominem as fases do capitalismo, dominem está tudo entrelaçado, né? As 4 fases do capitalismo estão entrelaçadas com as atuais 4 fases das revoluções industriais, né? A gente é caminhando, né, supostamente, para uma 5ª, mas o que temos, assim, decretado são as 4 fases. E também impactam nas fases que a gente tem sobre a divisão do comércio. Cada fase, cada era cultural, econômica, industrial, ela compreende uma forma com que o comércio internacional, a dinâmica deles atua. Então, eu entrego a aula para a Lorena. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Eu prometo que... Não, prometer forte, né? Eu prometo. Até o final da semana, eu vou estar com esses slides, obviamente, vão estar lá, mas as questões relacionadas a isso, para vocês já irem trabalhando elas, mesmo a gente não tendo concluído a matéria. Sobre simulado, eu vou postar ainda hoje, quem sabe, depende do Agüero, para ver se ele fez os metadados, né? Ou a compilação do ranking, para vocês verem como é que vocês estão. Se alguém tem alguma dúvida sobre questões simuladas, me chamem. Se for de geografia, é óbvio, né? Me chamem para a gente resolver no privado e vai ter aula, né, sobre questões dos simulados. Mas é isso, desejo boa semana para vocês e beijos. Oi, gente, boa noite.